Canal Preto FC no YouTube para falar da abertura do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, ainda tem Bragantino e Ceará nesta segunda-feira, mas falo dos 9 jogos que já aconteceram, mas principalmente dos jogos envolvendo os paulistas. Nenhum dos 5 paulistas venceu na primeira rodada. Tem o Bragantino ainda contra o Ceará. Palmeiras e Botafogo, jogo fraquíssimo do Palmeiras. Botafogo merecia ganhar. Parece que o Palmeiras agora está no fim de ciclo do Abel Ferreira. Parece. É o que está dando a entender, porque o time não joga nada. Não tem uma jogada. É um futebol realmente muito abaixo do que o Palmeiras gasta e do que o Palmeiras tem. Então me parece que o time estagnou taticamente, saturado também taticamente dentro de campo, sem nenhuma novidade. O Botafogo merecia vencer. O Corinthians conseguiu um grande resultado, empatou com o Bahia na reta final, um gol do Hernandes, que para mim é um jogador que não tem bola para estar no Corinthians, ele entrou e empatou o jogo. Quando o Bahia ficou com 1 a menos, o Bahia era melhor que o Corinthians. O Corinthians com um time reserva, mas o Bahia era melhor. Aí o Everton Ribeiro foi expulso justamente, e aí o jogo mudou. Apesar do Bahia ainda ter tido chances com 10 contra 11, o Corinthians na pressão conseguiu empatar, um ponto gigantesco do Corinthians para a realidade do jogo e também do início do Brasileiro. São Paulo e Sport, depois de 18 dias de treinos, foi uma frustração ver o São Paulo jogar. Teve um pênalti a favor de São Paulo que dá para marcar, é discutível, mas dá para marcar. O Caleri chutou para fora e a partir daí o São Paulo teve muitas dificuldades no jogo. O Sport até criou algumas oportunidades. O Sport veio da segunda divisão. Então o São Paulo, a torcida esperava que o São Paulo ganhasse, pelo menos convencesse. Mas foi realmente um jogo fraquíssimo e o empate acabou sendo um resultado correto. Decepção da torcida. O Santos, eu comentei o jogo na Rádio Bandeirantes. O Santos fez um bom primeiro tempo, ainda sem o Neymar e sem o Soteldo, mas no segundo tempo fez 1 a 0 numa falha do Vasco e o Barreal fez 1 a 0. Aí no segundo tempo o Vasco melhorou, ajustou o posicionamento, apertou o time do Santos e ganhou em 2 bolas aéreas, que é a única jogada que o Vasco tem. O mundo sabia que no segundo gol o Payet ia cruzar a bola para o Verratti. Só o Santos que não, é isso. E aí o Verratti cabeceou sozinho para fazer 2 a 1. Acho que o presidente Marcelo Teixeira foi muito bem depois do jogo, dando uma entrevista dizendo que o Santos deveria ter ganho o jogo, não poderia ter se preparado e ter perdido da maneira que perdeu. Recado do Marcelo Teixeira, já o técnico Pedro Caixinha, porque tem Santos e Bahia agora na Vila, provavelmente sem o Neymar, e o Santos já tem que entrar em campo precisando vencer depois de ter voltado da segunda divisão. O que assusta o santista é o seguinte: investiu, reforçou, mas perde o primeiro jogo, e aí volta todo aquele papo, de problema de rebaixamento. Óbvio que o Santos, para mim, vai passar tranquilo pela Série A, mas a expectativa e a estreia não empolgaram e o presidente Marcelo Teixeira, na minha opinião, agiu corretamente. O Mirassol perdeu para o Cruzeiro 2 a 1, fez um bom jogo. Errou um pênalti ainda com o Reinaldo quando o jogo estava 2 a 0. Então assim, só que o time é um time acadêmico. Eu não sei se o Mirassol aguenta jogando dessa forma 38 rodadas. Então a tendência é que o Mirassol passe pela primeira divisão e volte para a segunda. Tendência, mas o time me pareceu arrumadinho pelo técnico Rafael Guanais. Ainda tivemos Flamengo e Inter 1 a 1, bom jogo de futebol, com 2 estratégias muito boas, empate ganho para o Inter, porque o Flamengo jogou melhor e merecia vencer, principalmente no segundo tempo. Um ponto ganho para o Inter contra o melhor time do Brasil. O Flamengo é favorito à conquista do título. Ainda tivemos também o Fortaleza batendo o Fluminense 2 a 0, o jogo se decidiu praticamente em 20 minutos, e o Mano Menezes foi demitido por problemas de relacionamento. O Fluminense agora está atrás de um novo treinador. E o Fortaleza tem o Vojvoda, fez um mau campeonato cearense, apesar do vice-campeonato. Na Copa do Nordeste está classificado, mas é um time que tem condição de passar tranquilo pela Série A. E a vitória do Juventude 2 a 0 sobre o Vitória, 2 gols do Tagliari. O Fábio Matias tem um time interessante na mão que joga para frente. Ótimo resultado do Juventude num confronto direto, evitando, é claro, uma luta para não cair. E a vitória do Grêmio sobre o Galo, um resultado até que representa bem o que é o imortal tricolor em determinados momentos. Os primeiros 15 minutos foram constrangedores. O Thiago Volpe evitou uma goleada no início do jogo. Impressionante que o Atlético perdeu de gol parando no goleiro do Grêmio. E depois o Grêmio aproveitou um salto alto do Galo, fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo também foi dominado. E o Atlético fez 2 a 1, poderia ter empatado, mas no final o que fica mesmo é a vitória surpreendente do Grêmio para tudo que se previa contra um time que vai brigar lá em cima. É isso, canal Preto FC no YouTube, obrigado pelo carinho e pela audiência, deem like por favor, um grande abraço e até a próxima.